Aqui estamos nós, relembrando nossos dias. Eu estou a procurar um sonho a se realizar. E pergunto se será um ano a mais pra se ocupar. Mesmo assim eu sei que este lugar aqui vai estar. Então, como sempre serão amigos, aqueles dias são especiais pra nós. Mostra todos o show, começou, faça a história que você desejou. Aproveite para que você possa sonhar. E aí pessoal, eu tô aparecendo aqui só pra explicar pra vocês que eu e o Alexandre estamos fazendo uma parceria de canais aqui. O meu canal e o dele vamos estar se ajudando, ele vai estar aqui me ajudando, me dando dicas pra mim fazer tutoriais. Eu vou estar ensinando tutoriais de coloração, porque eu manjo mais de coloração. Tô fazendo esses tutoriais aí pra ajudar vocês. Também vou estar participando do projeto Rede Mangás. Teve ideia desse site. Vocês vão estar podendo entrar no grupo do WhatsApp para combinar com a gente, que a gente vai dar um jeito de postar o mangá de vocês lá. Bom, é só isso que eu tinha para falar. Tchau, galera. Ruas da geração entrou na quadra, marco cesta de 3 pontos em apenas uma jogada. Um jogador diferente na quadra, valho por 5. Se não pode me entreter, então saia do meu caminho. Ruas da geração entrou na quadra, marco cesta de 3 pontos em apenas uma jogada. Um jogador diferente na quadra, valho por 5. Se não pode me entreter, então saia do meu caminho. Ruas da geração entrou na quadra, marco cesta de 3 pontos em apenas uma jogada. Um jogador diferente na quadra, valho por 5. Se não pode me entreter, então saia do meu caminho. Mano, faz tempo que não sai vídeo nesse canal, hein? Atrasadão. Então, que é o Alexandre mais uma vez. Salve pessoal do canal. Então, primeiro eu queria dizer que a Estácio podia pagar nós, já que eu tô usando a bolsa deles, né? Propaganda! Então, o tema de hoje, como você já pode ter visto aí no título do vídeo, vai ser por que meus desenhos não saem como eu imagino. Porque é muito engraçado, eu tenho muitos amigos que desenham. O que acontece? Aí eles querem fazer o desenho como eles imaginam e não conseguem. É um tema bem interessante que quem sugeriu foi meu amigo Joel Ítalo. Porque ele tava falando, eu imagino de uma forma, mas quando eu vou colocar no papel não sai daquela forma. Aí eu falo, eu vou dizer aqui uma coisa bem simples. Para quem está começando no desenho, para quem pretende fazer quadrinho, qualquer história assim, acontece uma coisa, o seu conhecimento é a sua base de criação. Então se você usa só a sua imaginação e não usa o seu conhecimento, o que seria o conhecimento? Você treinar, desenhar cenário, olhar para as coisas, ficar um tempo observando o céu, ou quando você passar num lugar você observar como cada formato de coisa é feita, entendeu? Tipo, você está observando uma casa, você tenta observar os mínimos detalhes daquela casa. E aí você consegue, mas assim, nem eu desenho no ponto de que o meu traço saia como eu imaginei na minha mente, porque talvez o meu conhecimento ainda não é o suficiente para mim criar no meu traço algo que existe de fato. Mas assim, como eu não consigo fazer isso, eu tento estilizar, que não é fazer igual ao mundo real, é pegar o meu traço e usar como base para fazer o meu mundo na história em quadrinho. E assim, como o Joel Ítalo falou, ele não consegue, eu também não conseguia no início e não consigo até hoje. Isso é interessante, talvez isso me motive ainda mais para aprender a desenhar ainda mais. Eu desenho desde os 5 anos,
mas parece que ainda não estudei o suficiente, entendeu? Sempre a arte tava falando, estuda mais, vai mais fundo naquilo. E uma dica que eu vou dar pra vocês que é muito importante mesmo, é essa parte de observação. Já pensou em fazer uma caminhada, talvez? Faz uma caminhada e assim, essa caminhada, você observa as árvores, observa o carro, observa os movimentos, o tempo, tudo. Tenta fazer essa observação. Ou então você observa como as pessoas estão vestidas, como ela anda, tudo que você viu no seu dia vai se tornar algo que vai trazer pro seu desenho uma qualidade maior. Tipo, como eu não mostrei muito meus desenhos aqui no canal, eu vou mostrar pra vocês agora as minhas páginas que eu já fiz até agora e mostrar pra vocês que nem eu consigo fazer, como eu disse. Mas como eu não mostrei no canal, eu quero pegar a pasta pra vocês, mostrar e apontar, tipo, o que eu gosto no desenho, o que eu não gosto, o que eu vou ter que consertar no computador, o que eu não vou ter que consertar no computador. E assim a gente chegar mais próximo do que a gente imagina, mas a imaginação acho que seria quase uma perfeição você conseguir chegar ao ponto que você imagina, apesar que a imaginação ela é bem escassa, então você não enxerga muito bem o que você está fazendo. Você tem uma ideia vaga e depois vai colocar no papel e transformar em algo. Então eu vou fazer assim, eu vou pegar a minha pasta e vou mostrar para vocês aqui, ó. Pera aí. Então galera, essa aqui é a minha pasta. Deixa eu achar um lugar bom para colocar. Vou mostrar para vocês aqui meus desenhos. Essa aqui é a página 1 do meu mangá. Pra direita, pra esquerda. Então, tá vendo? Eu quis no começo do mangá mostrar prédios, que seria o cenário, seria a parte rica da história, a parte pobre, a parte aqui ainda é a parte rica, aqui a parte rica e a parte pobre. Foi isso que eu quis passar na primeira página. Agora vamos para a segunda, porque eu acho legal mostrar a ambientação de onde a história vai acontecer. E cada personagem tem seu núcleo. O que seria o núcleo deles? É onde eles vivem. Aí aqui eu quis mostrar a parte pobre. A história começa na parte pobre. Aí tem um rapaz aqui meditando. Eu não vou dar muitos detalhes, porque eu não quero dar spoiler da história, mas eu vou falar o que eu fiz aqui, por que eu fiz. Aqui, ó. Tá aqui, ele dá com as pernas cruzadas, tal. Aí ele tá meditando, né? Aí ele medita tentando encontrar o passado dele, entendeu? E o passado dele, ele não consegue acessar o passado dele. Agora, saber por que ele não consegue acessar esse passado dele, eu também não posso dizer, segredo. Então, aí o rapaz aqui, que a maioria quem curte a página conhece, é o Jin, personagem, um dos 3 personagens principais. E aqui aparenta estar bravo com o avô dele. E aqui eu usei mais destaque nele, no rosto dele, no corpo todo, porque era uma apresentação, né? Mas se vocês verem, ó, não sei se eu consigo colocar de perto, eu tentei representar a madeira, tá vendo? E os blocos no chão, madeira ali também. Mas não sai tipo como eu imaginei, sai tipo no meu próprio estilo. Eu acho isso legal no desenho. Eu espero que vocês tenham conseguido ver aí, ó. Eu vou, agora vamos pra próxima. Aí o que acontece, né? O menino parece estar furioso, porque eu acho que, segundo aquilo que eu desenhei, ele tava passando fome. Aí ele sobe, eu tentei usar uns ângulos diferenciados para as páginas não ficar repetitiva e a quadrinização também. Esse aqui vai ser meio que a parte engraçada do mangá, entendeu? Esse bichinho aqui, ele vai sair voando quando o protagonista, um dos protagonistas, o Jin, bater nele, né? Vai bater no avô dele, porque o avô dele não tá respondendo, ele tá só meditando. Aí ele vai e cai fora, né? Cai fora aqui e dá um croque na cabeça dele aqui. E eu tentei usar vários ângulos diferentes para dar dinâmica para a história, para melhorar o entendimento de vocês. Aí aqui a gente vai para a próxima, onde ele dá um soco no avô dele, acontece uma onda, e essa onda paralisa ele, ó. O avô dele com os olhos fechados solta uma onda e paralisa ele. Ele fica ali com cara de tacho. Aqui vou tirar.
Aqui, ó, aqui tem o avô dele meditando, né? Aí o avô dele vai falar uma frase aqui pra ele, ó, ele abre os olhos, porque daqui é o mangá, né? Conhecido como de trás pra frente, então. Aqui, ó. Aí vem aqui o quadro, e aqui a casa dele pra ofuscar a cena. Aí eu tentei usar um cenário aqui, ó, tá vendo? Pra ofuscar a cena. E aqui eu usei uma dinâmica de fundo, né? Perspectiva. Mostrando fundo e coisa. A perspectiva eu penso mais pra frente trazer pro canal, acho bem legal. E aqui, essa página aqui agora. Tô mostrando as páginas que eu fiz até agora, tá? O pessoal que tá acompanhando a história já viu tudo isso aqui na página, com certeza. Vendo? E aqui o avô dele dá uma bicuda nele e chuta pra frente, tá vendo? Aí ele vai cair na feira. Aí ele cai na feira, destrói tudo lá atrás. O rapaz tá ali, ó, tá vendo que eu tentei representar aqui os pãozinhos, a explosão, as laranjas voando. Agora vamos pra próxima. Aí com a explosão, o que acontece? A laranja voa na cabeça do rapaz e o rapaz é levado. Eu tentei usar um ângulo aqui dinâmico, com a coisa saindo, a coisa de costas pra frente, no caso, com a perspectiva aqui, trazendo a visão pra cá, entendeu? E ele acontece que a laranja bate na cabeça dele e está arrastado. Aí faz um buraco, ele vem arrastado. Eu usei a perspectiva de cima, já que ele é grande, eu queria mostrar as pessoas que estavam em volta. E aqui, eu usei a menina aqui, que é uma menina, tá, gente? Ela apontou o dedo e disse que ele tava lá no fundo, tá vendo? O dedo dela ainda continua aqui, pra mostrar que tava lá no fundo. Aí aqui eu fiz a feirinha. Mas mesmo assim, gente, não sai tipo como é a realidade, sai meio que no meu traço, entendeu? Meio que eu desenvolvi essa técnica. Agora aqui, ó, aqui é o Tim saindo das fumaças depois que ele caiu com a pancada do avô dele. E aí o pessoal olhando, que eu gosto de colocar os figurantes pra mostrar que tem mais gente no local e não só eles. E aqui também, ó. Aí aqui aparece a cara do Jim depois que a fumaça deu uma baixada. E aqui eu usei uma perspectiva, ó, que até que se você virar a folha dá pra entender, ó, tá vendo? De baixo pra cima, visando o sol. E como a perspectiva é lá na ponta, o que acontece? A cabeça dele meio que vai diminuindo e aqui o corpo vai aumentando. Então ganha mais destaque no pé e menos na cabeça. E aqui, se inverter pro outro lado, você vê o Jim saindo da explosão e com o punho cerrado pra frente, meio que de lado, com as pernas de costas meio que viradas. Aqui, essa aqui, aí eu meio que cortei, né, pra dar aquela prendida no público. E aí eu trouxe coloquei uma árvore com um personagem de um amigo meu, que eu vou divulgar a história dele aqui. Esse personagem aqui se chama Osírios. É do meu amigo Leandro. Aí eu fiz uma homenagem pra ele, entendeu? Aí aqui tá a árvore. Ele tá aí produzindo o mangá dele, é lá do meu grupo também. Ah, falando nisso, vou deixar meu número do WhatsApp aí. E vou deixar o convite pra entrar no meu grupo, no vídeo de desenho, que se chama Formando Mangakas. Aí aqui eu usei o ângulo de cima pra mostrar mais a árvore. Aqui ele meio que se posiciona pra chutar, né? Uma árvore. Aí ele chuta e a garrafa escapa. Porque o Wolf é, como é que eu posso dizer? Esse aqui é o segundo protagonista da história. Ele é meio bobão. Faz muita graça. E é muito desastrado também. Então, aí aqui, ó, a garrafa cai na cabeça dele. Ele meio que... Aí eu usei a perspectiva aqui, ó, dando ênfase na parte de cima e mostrando a ponta lá de baixo, pra mostrar que ele ia cair no colchão. E aqui eu usei a de cima pra baixo, visando a caída no colchão. Vamos pra próxima aqui. E aqui é um carrinho chegando, né? Que agora aí eu cortei essa parte que ele desmaiou, coloquei o terceiro protagonista da história. Tá vendo? Ele chegando aqui no carro, aí ele olha, vê que o portão tá aberto e o Wolf tá capotado, né? Depois de tomar uma garrafada, ele saca o negócio dele aqui, ó. Eu vi, já vê na intenção de matar, e ele é o terceiro protagonista da história. Aí eu volto, né, pra cena de ação, ó, e faço uma página dupla, que
Foi, acho que uma das primeiras vezes que eu fiz uma página dupla. E aqui eu usei a perspectiva de cima para baixo. Vendo? De cima para baixo, que mostra até um pouco do pé. E vocês percebem, ó, que aqui nessa perspectiva o corpo dele tem mais destaque na parte de cima e ele vai diminuindo o destaque na parte de baixo. Tá vendo? Olhando assim, ó, parece que a câmera tava mirando para ele de cima. E aqui eu usei de baixo para cima, para mostrar que o rapaz saltou e veio até ele. Mas vocês veem, ó, com os mínimos detalhes, ó, não fica certinho, tipo, igual você vê. Mas é do jeito que eu represento. É tipo um estilo próprio de fazer cenário. Agora, eu não falei quem é o rapaz que tá atrás dele. Então, ele é um personagem chamado Maurício Rei do Cutelo. É Maurício Rei do Cutelo porque ele anda com esse cutelão personalizado aí, cheio de espinho. E ele trabalha na feira. E aí o Jim destruiu a feira dele e ele tá atrás dele, tá caçando. Aí aqui ele começa. Aí todo mundo pensa que ele vai dar uma pancada, né? Aí ele começa a rodar. Roda. Aí o Jim aqui tá correndo. Aí eu usei um ângulo meio que de fundo. Quase o mesmo ângulo que ele toma a laranjada na cabeça. Então, e aqui de cima pra baixo. A perspectiva. Aqui eu mostrei o Jim correndo ainda e ele girando aqui, ó. Agora aqui ele de ponta cabeça, né? Que se virar aqui, ó, dá pra ver, tá vendo? Quando eu desenho coisa de ponta cabeça, eu gosto de virar a folha assim, não sei vocês, mas eu gosto de virar a folha assim, ó, e desenhar, mais fácil. Agora tem, aí ele continua rodando, né? E o Jim correndo. E aí o Jim meio que avista, né? A entradinha aqui, ó. Aí eu usei tipo um ângulo de câmera para dar proximidade e também mostrar o fundo. Ela é semi de baixo para cima, mais ou menos assim que eu explico, semi de baixo para cima. Agora a gente vai para a próxima. Essa aqui foi uma das páginas que eu mais demorei para fazer. Não lembro exatamente porquê, talvez tenha sido por causa desse primeiro ângulo aqui, ó. Que eu tentei mandar uma perspectiva diferente, eu nunca tinha feito essa. Eu fiquei um tempo para fazer esse quadro. Aí ele continua rodando aqui, as laranjas voam. Aí eu dei o fundo aqui, ó, para ser visto, ó. E aqui mostra o foco da parede. E a casa lá em cima. Aqui eu usei uma perspectiva de baixo para cima, que ele meio olhando. E aí aqui a mão dele tremendo, ó. Aí eu usei aquela técnica que eu ensinei pra vocês de mão. Eu fiz com um círculozinho a mão dele, tá vendo? Pra dar a impressão que ele tava tremendo. E aqui um ângulo diferente, que é meio que dando o fundo da imagem. E aqui puxando pro fundinho aqui, lá na ponta. O destaque tá aqui na perna, ó. E esse aqui são 3 personagens da história de um amigo meu. Como ele me divulgou no vídeo que ele fez uma entrevista, eu vou divulgar ele aqui. Então, o nome dele é Cleverson Pinho. Ele tem um mangá que é pique um... Eu posso descrever como tem poderes de zumbis. É como se fosse meio que Dragon Ball com Talking Dead, Naruto e etc. Mas é muito foda o mangá dele. Eu recomendo muito. E ele tem um pouco de inspiração em mim. Então vocês vão ver uma semelhança do traço dele com o meu. Fico muito feliz, porque é a primeira pessoa que eu vejo que tem um traço inspirado no meu. E não de outros artistas famosos, né? E o mangá dele é o Dead City. E eu vou deixar no link na descrição, beleza? É nóis. Agora vamos para a próxima. Agora aqui eu tentei um ângulo mais arrojado ainda, que eu não tinha feito. Então meio que eu posso dizer que eu faço esse mangá meio que com treino, né? Porque tipo, cada quadro eu mando uma perspectiva diferente. Eu dei a impressão aquele 3Dzinho, né? Saindo da tela do coisa, quebrando a quarta parede e mostrando o fundo. Tá vendo? Aqui ele se lança, né, pra frente. Aí eu mostrei todo o movimento que ele fez até chegar aqui, ó. Aí ele dá um sorrisinho macabro. Aí ele tenta achar ele. E depois ele dá uma pancada pro lado, ó. E o ângulo aqui de baixo pra cima, como vocês podem ver. Agora, aí ele continua correndo. Eu dei um destaque no perfil, já que eu não tinha desenhado muitas vezes ele de perfil.
Aqui eu dei destaque pra ele na destruição, ó. Que eu usei um ângulo com menos perspectiva aqui no caso, né? Com menos perspectiva. Aqui, ó. Tá vendo? E agora eu coloquei outra perspectiva que eu também não tinha tentado ainda. Que mostra tanto o pé saindo pra fora e mostrando o personagem lá, que é um efeito meio que 3D pro quadrinho. Aí ele corre, tá vendo? Corre. E o rapaz dá uma pancada no outro lado, já que ele não encontrar, né? Se prepara para dar uma pancada no outro lado, com o cutelo dele. E aqui é o seguinte. Como eu ia desenhar uma personagem na mesma posição, eu deixei vago aqui. Mas lá na página, vocês vão ver que tem uma menina aqui. Essa menininha aqui, ó, ela vai estar aqui lá na página. Deixei vago, porque eu ia usar a mesma posição, não tinha por que eu fazer de novo se eu já tinha feito o desenho. Aqui ele olha pra menina, que a menina tá fazendo na frente de um muro. Aí ele olha, tá vendo? Olhou fixo nela. Continua olhando, ela tá meio assustada. Vamos partir para a próxima. Aí, né, como ele olhou dessa forma pra ela, ela começou a chorar, tá vendo? E aqui eu coloquei os olhos dele para dar destaque. E ela meio que saindo do quadro, ó. E ela começou a chorar. E aí ele lembra da irmã dele, que foi levada, tá vendo? Aí, ó. Aí ele lembra a mão dele estendida, ele levando a irmã dele. E aqui ele todo espancado, por causa que ele lutou com o pessoal, mas não conseguiu pegar a irmã dele, não deixar levar a irmã dele. Essa aqui, pra quem não conhece ainda, essa aqui é a personagem Noraco. E a irmã dele, eu não vou citar nome agora, deixar na curiosidade. E aí ele se assusta, né? Se assusta quando ele lembra da irmã dele, pede desculpa. E aqui lembra do Jin que tava fugindo, ele continua fugindo. Aí ele conseguiu subir em cima do muro. Esse desenho que eu lembro que eu fiz na faculdade. Eu não tinha nada pra fazer, eu terminei de fazer ele na faculdade. E aqui, ó, ele tá triste, né, chorando, né, depois pedindo desculpa, chorando. E aqui eu mudo pra cena do Jin de novo. E aqui foi a última página que eu fiz, que eu já estruturei a próxima e vou fazer. Aí o Jin tá olhando lá de cima, ó, e vendo lá o chão. Aí eu usei essas rochinhas aqui, os detalhes e tal, portãozinho e a destruição lá embaixo. Aí ele avista aqui ele e vê que é o primo dele que tá lá embaixo, sendo atacado pelas bombas. Aí aqui tem uma dinamite, só que não deu pra ele ver, ele tava olhando pro lado. Tem uma dinamite, explode e leva o Jin pelos ares. Aí eu desenhei até aí. Aí logo a gente vai pra próxima página. Enfim, o que eu quis mostrar, e eu não sei se vocês gostaram, é isso. O fato de, mesmo eu desenhando tanto todos os anos, eu ainda não estou satisfeito com o meu resultado, entendeu? Então vocês começaram agora, não desanima, porque você não está conseguindo fazer o desenho do jeito que você quer, beleza? Então, por hoje é isso, agradecer o João Ítalo pelo tema do vídeo, e é nóis, mano, tamo junto. Falou, até a próxima. Então, falou, se você gostou deixa o seu like. E aí é o seguinte, se você não gostou, é porque tá ficando difícil, né? Cada semana eu falar um negócio pra quem não gostou. Vamos fazer assim, se você não gostou, você vai pegar, você não precisa deixar comentário nenhum. É muito simples que eu vou pedir pra você fazer. Você vai encher uma garrafa de água toda. O que você vai fazer? Você vai colocar na parte de trás do seu PC e vai deixar a água lá. Você deixa até o PC parar de pegar, entendeu? Aí você não precisa assistir mais meus vídeos, não tem porquê. Então é nóis, falou, tchau.